programa Saber Direito desta semana é com a professora Jussiane Louvera. O curso é sobre prisão e liberdade provisória. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet www.tvjustiça.jus.br. Olá, meu nome é Jussiane Louvera, sou professora de Direito Processual Penal e estamos essa semana aqui no Saber Direito tratando do tema prisão e liberdade provisória. Nas aulas anteriores, a gente falou da prisão penal, da prisão processual, tratamos das hipóteses de cabimento das medidas cautelares, falamos da prisão em flagrante, também tratamos da prisão preventiva. E na aula de hoje, nós vamos falar de prisão temporária. Mas antes de efetivamente adentrarmos no tema prisão temporária, eu quero te lembrar que é possível que no decorrer das nossas aulas você tenha alguma dúvida a respeito do tema. Caso essa dúvida apareça, não deixe de nos mandar a sua dúvida, a sua pergunta, para que ela possa ser esclarecida. E, para tanto, mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Não deixe de nos enviar, porque teremos um imenso prazer em respondê-los a respeito de suas dúvidas. Bom, antes ainda de falarmos da prisão temporária propriamente dita, nós vamos voltar um pouquinho ao que terminamos no assunto da aula anterior, porque estávamos falando de prisão preventiva. E falamos a respeito da prisão domiciliar. Eu disse a vocês que essa prisão domiciliar nada mais é que a prisão preventiva sendo executada em um domicílio. Mas também disse que há entendimento divergente no sentido de ser ela a prisão autônoma, a medida cautelar autônoma. É, por exemplo, o entendimento do professor Luiz Flávio Gomes. Mas a corrente majoritária tem entendido que essa prisão nada mais é do que a prisão preventiva e que para ela ser decretada seria necessário os mesmos requisitos da preventiva. E está a prisão domiciliar no artigo 317 do CPP e que a gente ali percebe bem que ela nada mais é que a prisão preventiva em regime domiciliar. O que a gente pode perceber aqui do artigo 317 do CPP na verdade, fazendo uma comparação entre o 317 do CPP e o 117 da Lei 7.210 de 84, que é a Lei de Execução Penal e que já tinha previsão da prisão domiciliar no sistema de execução da pena, há uma diferença entre elas. E essa diferença tem sido motivo de controvérsias na doutrina. Por quê? Percebe-se que para a prisão domiciliar, enquanto uma prisão que, na verdade, nada mais é que é preventiva no regime domiciliar, enquanto provisória, o legislador exigiu mais dela do que da própria prisão na execução da pena. Então, estaríamos aqui diante de um contrassenso, porque estamos exigindo mais daquele que está preventivamente preso domiciliar do que aquele que efetivamente cumpre a pena em regime domiciliar. O que a gente percebe aqui pelo artigo 317? Que para que haja a prisão domiciliar, no artigo 318, para que haja, o juiz vai poder substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for maior de 80 anos. Se você voltar no artigo 117 da Lei 7.210 de 1984, o legislador exige que ele seja maior de 70 anos. Então, quando ela é determinada de forma preventiva, ele tem que ser maior de 80. Quando ela é determinada de forma definitiva, que é o caso da execução penal, o agente precisa ser maior de 70. Então, a gente já vê o primeiro contrassenso. Exige-se mais, restringe-se mais para quem está diante de uma medida cautelar do que para quem está diante de uma decisão definitiva com trânsito julgado. E isso tem sido alvo de inúmeras controvérsias a respeito desse tema. A outra possibilidade que nós temos, está no 318, inciso 2, é quando o agente estiver extremamente debilitado em razão de motivo de doença grave. Mas se nós formos analisar essa situação na lei de execução penal,
o legislador não exige esse extremamente debilitado por motivos de doença grave, mas tão somente que o condenado esteja acometido de doença grave. Novamente, a gente percebe que o legislador não foi tão feliz com a Lei 12.403 de 2011, uma vez que ele deixou a situação para aquele que está diante de uma medida cautelar, exigindo muito mais, com muito maior gravidade do que aquele que está cumprindo uma pena. Também temos a hipótese daquelas condenadas com um filho menor ou deficiente na Lei de Execução Penal. Enquanto que no artigo 318 do Código de Processo Penal, ele diz da pessoa que tem um filho menor de 6 anos ou que tem enfermidades que dependem de sua assistência. Então, a gente percebe novamente que se exigiu mais pela lei. E temos a hipótese da grávida a partir do 7º mês de gestação ou sendo esta de alto risco. Então, a gente percebe aqui, de acordo com o artigo 318 do Código de Processo Penal, combinado aí com o artigo 117 da Lei 7.210 de 84, que o legislador exigiu muito mais do agente quando se trata de medida cautelar do que quando se fala efetivamente em execução de pena, o que seria aí um contrassenso. E o legislador, no artigo 319, no artigo 318, ainda vai exigir que, para que o juiz determine essa prisão domiciliar, é necessário que haja prova da necessidade da substituição da prisão pela prisão domiciliar. Então, tudo isso vai ser exigido de acordo com a alteração dos artigos 317 e 318 do Código de Processo Penal, feito pela Lei 12.403 de 2011. Bom, dito isto, vamos agora efetivamente entrar na prisão temporária. A prisão temporária, ela está prevista na Lei 7.960 de 89. Ela é uma prisão, entre todas aqui nós falamos, a mais discutida. E por que ela é a mais discutida? Porque ela tem a sua constitucionalidade contestada. E por que ela tem a sua constitucionalidade contestada? Primeira coisa, a prisão temporária, ela foi editada em forma de medida provisória. E nós sabemos que a medida provisória não pode ficar tratando de matéria penal, de forma que já se discute a sua constitucionalidade em razão do seu vício de forma, até porque a época em que ela foi feita não havia necessidade, urgência, relevância para que ela fosse feita através de uma medida provisória. E hoje, com muito mais razão, há a possibilidade de discuti-la em face do que dispõe o artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1, a linha B da Constituição Federal. Então, a crítica doutrinária, a primeira crítica doutrinária que se faz a respeito da lei de prisão temporária é em razão do seu vício de forma. Mas não se esgota aí a crítica. Entende-se que essa prisão, ela ofende, dentro de um Estado de Direito, essa dignidade da pessoa humana, no sentido de que seria um absurdo, onde se diz que a regra é ter a liberdade, prender um agente provisoriamente para que esse agente seja investigado. Estaremos diante de uma prisão que é para investigação, quando o correto no Estado de Direito seria investigarmos, termos elementos suficientes para se depois falar a respeito da possibilidade de prisão, principalmente no contexto que temos hoje, após a edição da Lei 12.403 de 2011, em que se verifica, de acordo com o texto legal no artigo 282, que a prisão preventiva, ela só vai acontecer quando for impossível qualquer outra medida cautelar. Ou seja, ela será possível quando for para substituir a medida cautelar e ela será possível quando outra medida cautelar não tiver cabimento. Então, se a gente parte desse pressuposto e considera que a prisão temporária
é uma espécie de prisão provisória, teríamos que ter esse mesmo raciocínio. Então, aqui é uma crítica também que se faz à possibilidade da prisão temporária. Uma terceira crítica que se discute a respeito dessa prisão é o fato de que a prisão temporária nos crimes hediondos tem um prazo extremamente grande para efeito de investigação. O legislador diz na Lei 8.072/1990, que trata dos crimes hediondos, de que o prazo da prisão temporária para esses crimes será de 30 dias, com a possibilidade de prorrogação. Então, é uma outra crítica que se faz em razão da elasticidade desse prazo no que tange a uma prisão decretada de forma temporária para que o agente possa ser investigado. Então, a gente percebe que já é uma lei cheia de críticas em razão da constitucionalidade que não foi observada. Porque a gente percebe que dentro dos princípios, dentro dos pressupostos que aqui analisamos a respeito de prisão provisória, ou até das outras medidas cautelares, essa situação ela não se enquadra, ela não é aperfeiçoada dentro desse regime que se impôs principalmente com as modificações introduzidas no Código de Processo Penal no ano de 2011. Mesmo sendo assim, o legislador não hesitou em falar da prisão temporária no artigo 283. O legislador expressamente se manifestou a respeito dela, dizendo que a prisão pode ser em flagrante ou através de ordem judicial, de forma preventiva, temporária, ou naquela hipótese de sentença penal com trânsito em julgado, que é a sentença condenatória transitada em julgado. Então, diante de todas essas perspectivas que nós vimos, de todas essas críticas que nós tivemos, a gente percebe que o legislador, ainda no ano de 2011, manteve a prisão temporária e agora ainda colocou expressamente dentro do Código de Processo Penal, coisa que anteriormente não existia, porque nós não tínhamos menção à temporária no Código de Processo Penal e tão somente na Lei 7.960. Então, feitas essas críticas, tratando dessa situação, nós vamos efetivamente agora entrar na possibilidade da prisão temporária. E nós vamos verificar que o artigo 1º da Lei 7.960, de 89, trata da prisão temporária efetivamente. Ele diz para a gente que a prisão temporária pode ser decretada. Quando? A prisão temporária tem que ser decretada por ordem judicial, mediante requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial. Então, uma situação aqui que você não pode esquecer em hipótese alguma. Prisão em flagrante independe de ordem judicial. Prisão preventiva depende de ordem judicial. Essa ordem pode ser dada no curso do inquérito ou no curso do processo, sendo certo que, no inquérito policial, para o juiz decretar, ele precisa ser provocado pelo Ministério Público, pela autoridade policial. No curso do processo, ele pode decretar de ofício, mediante requerimento do Ministério Público, do assistente de acusação ou do próprio querelante em se tratando de ação privada. Então, a prisão preventiva na fase da ação penal, nos termos do artigo 311, é possível ser decretada de ofício. Quanto à prisão temporária, é impossível a sua decretação de ofício. Não se pode deixar de se ater a essa situação. Prisão temporária jamais será decretada de ofício pelo juiz. E o motivo é óbvio. A prisão temporária é uma prisão que só cabe no inquérito policial. Até porque um dos seus motivos é ela ser imprescindível para a investigação criminal. Então, não teria possibilidade justificativa para se admitir uma prisão temporária ordenada de ofício pelo juiz, uma vez que o juiz não atua na fase da investigação em razão do sistema processual adotado no ordenamento jurídico com a Constituição de 88, que é o sistema acusatório. Então, não poderia o juiz de ofício agir nessa fase, principalmente para se decretar uma prisão temporária. Então, a prisão temporária vai ter cabimento na fase do inquérito policial, desde que haja requerimento do delegado, representação do delegado e requerimento do Ministério Público.
O legislador ainda nos chama a atenção para a seguinte situação. O legislador diz para a gente que se o delegado representar antes do juiz decretar, ele terá que ouvir o Ministério Público. Então, o delegado, no curso da investigação, entendeu por bem representar pela prisão temporária dos agentes, porque entendeu que é viável para a investigação, porque tem cabimento, então ele representa. O juiz recebe aquela representação, mas não pode de imediato determinar a prisão temporária. O juiz terá que ouvir o Ministério Público. Só depois de ouvir o Ministério Público é que o juiz decide por decretá-la ou não. Nesse caso, o juiz ouve o MP e depois decreta. Para o juiz decretar, tem ele o prazo de 24 horas. É o que dispõe o artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 7.960 de 89. Então, vai funcionar da seguinte forma. O MP requereu, tem o juiz 24 horas para decidir. O delegado representou, primeiro o juiz ouve o MP, para então, depois, no prazo de 24 horas, decidir se vai decretar ou não a prisão temporária. Bom, para o juiz decretar a temporária, já que estamos diante de uma medida cautelar, é necessário que o juiz analise o que nós já falamos anteriormente para todas as demais. Hipótese de cabimento, pressupostos e fundamentação. Quando cabe a prisão temporária? Somente no inquérito. Quais são os pressupostos dessa prisão temporária? Os mesmos da preventiva. Fumus boniuris, periculo e mora. Fumus boniuris, fumaça do bom direito, também pode vir com o nome de fumus comissi delicti, fumaça de que o agente vai cometer mais delitos, e periculo e mora, perico na demora, que pode vir com a nomenclatura periculo libertatis, que significa perigo na liberdade. Bom, como que nós vamos encontrar o fumus boniuris e o periculo e mora na lei de prisão temporária? Fácil, está logo no artigo 1º da lei. O artigo 1º da lei tem 3 incisos. O inciso 1 dispõe que caberá a prisão temporária quando a mesma for imprescindível para a investigação criminal. O inciso 2 dispõe que a prisão temporária tem cabimento quando o agente não se identificar, não fornecer elementos para identificação e não tiver domicílio fixo. E o inciso 3 diz para a gente que cabe prisão temporária quando houver indícios de autoria e prova da materialidade de um dos crimes elencados no inciso 3 do artigo 1º da Lei 7.960. Nós vamos verificar que essa lei, no artigo 1º, inciso 3, tem várias alíneas, que vai da alínea A a O. E aí o legislador diz para a gente que cabe prisão temporária quando um desses crimes estiver presente. A primeira hipótese da alínea A vai dizer para a gente que cabe prisão temporária quando a gente estiver diante de um homicídio doloso. Então, é imprescindível para a investigação e o agente praticou um homicídio doloso, é possível, então, a prisão temporária. A letra B, a linha B, diz que é possível quando estivermos diante de sequestro ou cárcere privado. A linha C diz que é possível quando estivermos diante de um roubo. A linha D, quando for o crime de extorsão. A linha E, quando for extorsão mediante sequestro. A linha F, quando se tratar de crime de estupro. A linha G, você vai riscar da sua lei, vai riscar do seu estudo. Por quê? A linha G trata do atentado violento ao pudor, um crime que hoje não existe mais, porque ele está dentro da conduta do que hoje chamamos de estupro. Então, a gente não tem mais o tipo penal com essa nomenclatura atentado violento ao pudor. Você acompanhou e tem acompanhado as modificações da nossa lei e com essas modificações a gente percebe o quê? Que o crime de atentado violento ao pudor hoje ele está dentro da conduta do estupro prevista no artigo 213 do Código Penal. Porque hoje estuprar significa o quê? Hoje estuprar é constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a manter conjunção carnal
ou qualquer outro ato libidinoso diverso da conjunção. Esse qualquer outro ato libidinoso era o que anteriormente considerávamos crimes de atentado violento ao pudor. Então, você vai riscar aí a linha G. A linha H trata do rapto violento, outra situação que também está revogada do Código Penal, pode riscar. A linha I, epidemia com resultado morte. A linha J, envenenamento de água potável, substância alimentícia. A linha L, quadrilha ou bando. A linha M, genocídio. A linha N, tráfico de drogas. E a linha O, crime contra o sistema financeiro. Então, verificamos aí que esses são os crimes que admitem a prisão temporária. Não estando nesse rol, não seria o caso de prisão temporária. Mas antes de continuarmos a tratar da prisão temporária, vamos ouvir uma pergunta que um telespectador tem para nós a respeito desse tema. Olá, professora Josiane, meu nome é Batista. Eu gostaria de saber da senhora quem é que pode relaxar a prisão ilegal. João Batista, vamos responder a sua pergunta. A questão é, quem pode relaxar a prisão ilegal? Quem pode relaxar a prisão ilegal? O artigo 5º, inciso 65 da Constituição Federal, diz pra gente que, se a prisão foi ilegal, a autoridade judiciária deverá relaxá-la. Então, a autoridade policial captura alguém em flagrante, autua o agente em flagrante, remete os autos ao juiz competente e o juiz competente, de acordo com o artigo 310 do Código de Processo Penal, analisará se a prisão é ilegal ou se a prisão é legal. Se a prisão for ilegal, outra alternativa não há para o juiz, se não relaxar a prisão. Se a prisão for legal, aí então se mantém a prisão convertendo-a em prisão preventiva ou se concedendo a liberdade provisória. Então, nos termos do artigo 310 e do 310 do CPP e do artigo 5º, inciso 65 da Constituição Federal, quem teria autoridade para relaxar uma prisão ilegal seria o magistrado. Bom, ainda que o legislador diga isso, é comum e é que a gente vai perceber na doutrina que há entendimento no sentido de que o delegado também poderia relaxar o flagrante. Há entendimentos no sentido de que, se o delegado se deparou com um conduzido que lhe foi apresentado e percebeu que essa captura foi ilícita, foi ilegal, ele não teria outra alternativa senão não autuar o agente em flagrante, fazer apenas a ocorrência e relaxar essa prisão. Particularmente com a devida vênia, em relação àqueles que entendem por essa possibilidade, eu discordo dela. Discordo por quê? Porque se o delegado de polícia percebe que a captura foi feita de forma ilegal, o correto é ele não autuar o agente em flagrante. E se ele não autua o agente em flagrante, ele não vai ter prisão para relaxar. Ele faz a ocorrência e libera imediatamente o agente, já que o agente sequer foi preso no sentido técnico da palavra de ser encaminhado ao cárcere. Até porque, com a devida vênia, há entendimentos de que a prisão em flagrante ela já começa a se contar do momento que o agente foi capturado. A meu ver, não é bem assim. O flagrante ele começa a partir do momento que a gente foi encarcerado. Porque até ele ser efetivamente submetido ao cárcere, ele ainda não está preso, porque ele pode sair dali mediante a concessão de uma liberdade provisória ou mediante apenas o fato de assumir um termo de compromisso quando se tratar, por exemplo, de infrações penais de menor potencial ofensivo ou ainda quando se trata da hipótese de livrar-se solto. Mas esse é um entendimento, eu ouso discordar daqueles que pensam contrário, mas é óbvio que a gente vai ter argumentos doutrinários, já tivemos aí várias provas, inclusive no meio de concurso público, ou até mesmo em faculdades, universidades, é possível que você encontre alguém afirmando e também questões afirmando que o delegado pode relaxar. Mas isso não existe uma base legal, é apenas uma extensão que a doutrina faz daquilo que se extrai de entendimento a respeito do relaxamento da prisão em flagrante. Mas o artigo 5º da Constituição dispõe que quem vai relaxar é a autoridade judiciária. Bom,
Voltando à situação da prisão temporária, o legislador diz para a gente que essa prisão vai ter cabimento na hipótese de ser imprescindível a investigação criminal, na hipótese do agente não ter se identificado, não fornecer elementos para identificação ou não ter domicílio fixo, e na hipótese do inciso 3, que é ter o quê? Indícios de autoria e prova da materialidade em relação a um desses crimes. Primeira coisa que vamos analisar. Bom, é imprescindível a investigação. Em que momento ocorre a investigação criminal? A investigação criminal ela ocorre no inquérito policial. Sendo assim, a prisão temporária só tem cabimento no inquérito policial. Quando ele fala do agente não se identificar ou não fornecer elementos para identificação ou ainda não ter domicílio fixo, a meu ver, isso é uma redundância em relação ao inciso 1, quando fala imprescindível. Porque é imprescindível para a investigação que o agente seja identificado. É imprescindível que ele seja localizado. Então, para mim, esse inciso 2, ele estaria dentro do inciso 1. Mas o legislador preferiu separar ele em incisos diferentes. E temos o inciso 3. O inciso 3 trata das infrações. O que nós vamos verificar aqui? O periculo in mora da prisão temporária se encontra nos incisos 1 e 2. Enquanto que o fumus boniuris da prisão temporária se encontra no inciso 3. Porque no inciso 3 você tem a necessidade de indício de autoria e de prova da materialidade de uma daquelas infrações. Agora, uma questão será suscitada a respeito da temporária. O que nós vimos em relação à preventiva? Nós vimos em relação à preventiva que a prisão preventiva só tem cabimento quando a infração penal for dolosa e a pena for privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Aqui, na Lei 7.960, a gente se depara com uma situação. A formação de quadrilha tem uma pena máxima inferior a 4 anos. E agora? Vai ser possível prisão temporária no caso de formação de quadrilha ou bando? Ou não vamos poder determinar a prisão temporária nesse caso, em razão da infração penal ter uma pena menor que 4 anos? Eu vou já te dizer que se nós analisarmos de acordo com o professor André Nicoliti, que é um doutrinador, ele diz para a gente que essa prisão não seria possível. Se nós formos analisar também a opinião do professor Eugênio Pacelli, é outro que também vai discordar dessa situação. Então, nós temos que analisar o caso concreto. O legislador diz que cai para todas essas, cabe a prisão temporária para todas essas infrações. Mas já começamos a verificar que doutrinadores já estão ventilando a hipótese de não ser possível a prisão temporária para todas essas infrações em razão da pena em abstrato cominada. Mas há que se perquirir o seguinte: o legislador, na Lei 7.960, dispõe que a prisão temporária cabe nessas circunstâncias. Então, é claro, nós estamos fazendo uma atualização, porque somos advogados, porque estamos exercendo a profissão, então vamos verificar aquela tese que nos convém de acordo com o que estivermos atuando. Mas há que se saber que as controvérsias existem, mas que o legislador está lá intacto, dizendo que cabe para essas infrações. Está claro? Então, existe aí essa primeira crítica. A segunda situação. Vai ser possível o juiz decretar a prisão temporária quando uma dessas infrações aconteceu, houver indício de autoria e prova da materialidade. E o juiz vai decretar essa prisão e vai fazer expedir um mandado de prisão. Esse mandado será ordenado pelo juiz, lavrado pelo escrivão, será expedido em duplicata, deverá constar no mesmo o nome ou sinais característicos pelos quais a pessoa possa ser identificada, o local onde ele deverá ser executado, assim como vai constar a infração penal pela qual o agente está sendo preso temporário. Então, tem que constar todos esses elementos nos autos, no mandado. E quem vai cumprir esse mandado? Novamente, nos termos do artigo 13, inciso 3 do Código de Processo Penal, quem vai cumprir esse mandado é a autoridade policial, o delegado de polícia.
E essa prisão, ela efetivamente só poderá ser executada depois do mandado ter sido expedido. Antes da sua expedição, não é possível. Então, vamos imaginar que o delegado esteja em uma situação que ele já sabe que vai representar pela temporária. E ele já sabendo que o juiz vai decretar daqui a pouco, porque já foi pedido, ele então já mantém o agente encarcerado. Essa prisão estará ilegal, passível de relaxamento, porque ele não pode manter o agente preso sem que o mandado já tenha sido expedido. E terá que tomar as mesmas precauções no tocante ao cumprimento desse mandado, assim como se faz na prisão preventiva. Vai ter que verificar a situação da utilização da força apenas quando ela for necessária, vai ter que explicar para o preso os direitos constitucionais que ele vai manter, mesmo na condição de preso temporário, vai ter que submeter e encaminhar esse agente para fazer exame de corpo de delito antes de ingressar no cárcere. Terá o delegado que apresentar esse preso ao juiz, caso isso lhe seja determinado pela própria autoridade judiciária, ou lhe seja requerido através do MP ou através do próprio preso. Essa, inclusive, é uma medida que pouquíssimas vezes, raríssimas vezes acontece, mas que deveria acontecer muito mais, porque assim o juiz teria uma noção direta daquilo que ele está determinando, do que efetivamente está acontecendo, porque ele teria um contato direto com a pessoa que ele determinou a prisão. O legislador prevê essa possibilidade. Outra situação importante que a gente não pode esquecer é que o preso temporário é um preso provisório, assim como o preso preventivo, assim como o preso em flagrante. E se é um preso provisório, ele obrigatoriamente deverá permanecer separado dos presos condenados. Isso está no artigo 300 do Código de Processo Penal e também está no artigo 3º da Lei 7.960 de 89. Deve-se fazer com que o preso temporário fique separado dos demais presos. É uma prisão que a gente verifica a urgência, a necessidade, já que é para investigar, justamente para que a prova da materialidade do crime não desapareça, para que o suposto autor, a pessoa que vai ser indiciada, não tenha condições de sumir com essas provas, desaparecer com elas. E é por isso que o legislador, então, admite a possibilidade da prisão temporária. E se a gente verifica essa questão da urgência, da necessidade para a efetiva investigação, o juiz, então, decreta essa prisão e ela pode ser decretada não apenas pelo juiz que vai ser o juiz da causa no futuro, mas pode ser decretada, inclusive, por um juiz plantonista. Tanto pode ser decretada quanto pode ser prorrogada. Inclusive, o legislador diz, no artigo 5º da Lei 7.960, que em toda comarca haverá um juiz de plantão que poderá apreciar o pedido da prisão temporária. Essa prisão, como já dissemos, só cabe no inquérito. Se ela só cabe no inquérito, ela não pode ficar como as demais sem um prazo trazido pelo legislador. E o legislador realmente trouxe o prazo. O legislador disse para a gente no artigo 2º da Lei 7.960, a prisão temporária terá o prazo de 5 dias, podendo esse prazo ser prorrogado por até mais 5 dias, mediante ordem judicial, nunca de forma automática, tem que ser fundamentada. Agora, a Lei 8.072 de 90, no artigo 2º, parágrafo 4º, dispõe que, se o crime for hediondo, a prisão temporária será decretada pelo prazo de 30 dias. Prazo esse que pode ser prorrogado por até mais 30 dias, também mediante ordem judicial. Então, ela tem um prazo e esse prazo admite a prorrogação. Com um detalhe, além disso, se for verificado que já existem motivos para decretar a prisão preventiva, o artigo 2º da Lei 7.960, parágrafo 7º, autoriza a convolução, a conversão, a transformação da prisão temporária em prisão preventiva. Outra situação que também não pode ser automática, tem que ser mediante ordem judicial devidamente fundamentada, porque tem que demonstrar a presença dos motivos da prisão preventiva. Ótimo falarmos de prazo, porque assim a gente para analisar o seguinte: prisão temporária só pode existir no inquérito. Daí ter realmente uma necessidade de prazo, porque o inquérito ele não vai poder se estender como ocorre com o processo.
Eu defendo a ideia de que é difícil nós darmos um prazo para o processo, para a instrução processual. Por quê? Cada caso é um caso, cada situação é diferente da outra. Vai depender da quantidade de réus, da complexidade da infração, de como as coisas vão se desencaminhar no processo. Então, dizermos que um processo vai terminar em tantos dias, em tal prazo, é um pouco complicado. Então, a gente percebe que o nosso ordenamento jurídico não tem um prazo para terminar o processo. Nem com o indiciado preso, nem com o acusado preso, nem com ele solto. Mas nós temos algumas bases para falarmos a respeito disso. Nós tratamos aqui da prisão preventiva, da prisão em flagrante e não falamos de prazo. Por que a gente não falou de prazo? Porque para a prisão em flagrante e para a prisão preventiva, o legislador não fez previsão. Então, hoje nós tratamos desses prazos a partir de jurisprudências e entendimentos doutrinários. De que sentido? Nós temos na jurisprudência o prazo de 81 dias para analisarmos se a prisão preventiva deve continuar ou não. Se entende na jurisprudência que 81 dias pode ser utilizado como parâmetro para se definir se existe excesso ou não de prazo nessa prisão. Veja, a preventiva não tem um prazo de 81 dias. O 81 dias defendido pela jurisprudência é 81 dias como parâmetro para se começar a verificar quem é que está pecando em razão da morosidade. Se a responsabilidade é do próprio réu ou é do judiciário. Se for do judiciário, é o caso de soltar o agente. Se for do próprio réu, então a prisão se mantém pelos seus próprios fundamentos. Mas é claro que ao analisarmos o processo propriamente dito, vamos tomar por base como exemplo o processo comum ordinário, o legislador diz para a gente que o processo comum ordinário deverá o juiz, após receber a defesa, a resposta escrita, marcar audiência de São Julgamento com o réu preso para um prazo máximo de 60 dias. Se nós formos computar o tempo de oferecimento da denúncia, o tempo do réu oferecer sua resposta escrita, o tempo para o juiz dar os despachos, o tempo da audiência, você somando tudo isso, você vai ver que não vai dar 81 dias, vai dar mais. Principalmente naquelas hipóteses em que a contagem do prazo em dobro prevista no artigo 800, parágrafo 3º do CPP. Então, você com certeza vai ultrapassar os 81 dias na contagem desses prazos. Então, seria viável que fizéssemos, então, essa contagem, porque, embora se extrapolasse os 81 dias, nós teríamos efetivamente um padrão para se computar prazo para manter o agente preso preventivamente. E não ficar, como a gente tem hoje, a hipótese do agente ficar preso preventivamente durante todo o curso do processo, sob o argumento de que a prisão se mantém pelos seus próprios fundamentos desde o início. Porque, afinal de contas, você vai ficar numa prisão provisória tendo um tratamento muito mais indigno do que se tem quando a prisão é definitiva. Afinal, quando se está numa prisão definitiva, você tem a possibilidade de progressão de regime, de livramento condicional, perspectiva que você não vai ter diante de uma prisão provisória. Então, prazo da temporária existe, prazo da preventiva e do flagrante não existe e nós vamos ter que, então, passar por essa situação de verificarmos a adequação em relação à jurisprudência no tocante ao parâmetro de 81 dias. Vamos ver agora uma pergunta que tem um telespectador para nós a respeito do tema prisão. Olá, professora. Meu nome é Luiz Carlos e a minha dúvida é: em que momento é possível a decretação da prisão temporária e da prisão preventiva? Oi, Luiz Carlos. A prisão temporária, ela só vai ter cabimento no inquérito policial. Então, o momento dela é único, inquérito policial, já que o seu motivo para ser decretado é ser imprescindível investigação criminal. Agora, no que tange a prisão preventiva, essa tem cabimento tanto no inquérito policial quanto na ação penal. A diferença que se faz é que, na fase do inquérito, o juiz não pode decretar a prisão preventiva de ofício, somente podendo decretá-la de ofício na fase da ação. E no que tange a prisão temporária, o juiz jamais vai decretar de ofício, até porque ela só tem cabimento no inquérito policial. Tá claro? Agora, preso o agente, vamos imaginar que ele está preso em flagrante.
Está presa em flagrante, vai ficar presa em flagrante quanto tempo? Não sabemos, porque o legislador não trata disso. Aqui nós vamos ter uma outra controvérsia, uma outra crítica que se faz, por quê? Preso o agente em flagrante, o delegado deverá comunicar isso ao juiz, encaminhar cópia do flagrante ao juiz no prazo de 24 horas. E o juiz, então, deverá decidir se vai prender, converter em prisão preventiva ou se vai conceder a liberdade provisória também no prazo de 24 horas. Então, de acordo com o que dispõe o André Nicoliti em seu livro, ele diz para a gente que o prazo máximo, então, do flagrante teria que ser de quanto tempo? 48 horas. 24 horas para encaminhar a autuação em flagrante ao juiz e 24 horas para ele decidir se vai converter em prisão preventiva ou se vai conceder liberdade provisória. Esse não é o entendimento do Paulo Rangel, do professor Paulo Rangel. Ele, em seu livro, defende que o inquérito tem o prazo de 10 dias para ser concluído com o indiciado preso em flagrante. Então, o agente poderia permanecer preso em flagrante 10 dias até a conclusão do inquérito. E aí, mais 5 dias para o MP oferecer a denúncia. O que há de crítica nesse posicionamento, feito inclusive pelo professor André Nicoliti? A crítica é que se o MP tem o prazo de 5 dias para oferecer denúncia, se houver indício de autoria e prova da materialidade com o indiciado preso, para converter a prisão em flagrante em preventiva, eu já tenho que ter um indício de autoria e prova da materialidade. Se eu já tenho indício de autoria e prova da materialidade, então nada impede que já se converta de imediato a prisão em flagrante em prisão preventiva. Porque se eu vou continuar investigando para ter certeza a respeito da autoria e da materialidade, não se justificaria a mantença dessa prisão. Então, nós vamos ter aí alguns posicionamentos a respeito disso. Quais são eles? O agente vai poder ficar preso por 10 dias, mas o juiz, quando receber o flagrante, deverá converter essa prisão em preventiva. As diligências vão continuar sendo feitas para se apurar outros detalhes a respeito do fato e, portanto, ele poderia continuar preso durante esse inquérito aí no prazo de 10 dias, apenas com as diligências que forem necessárias para auxiliar o MP. Outro entendimento que teria não precisa converter agora em preventiva. Ele pode ficar preso em flagrante pelo prazo de 10 dias e só depois, então, se fazer a conversão. E nós temos o terceiro posicionamento de que não. Se foi comunicado ao juiz, o juiz tem que converter em preventiva. E se já teve elemento para preventivo, o MP já tem que oferecer denúncia, porque já tem indício de autoria e prova da materialidade. E o inquérito poderia continuar por fora dessa situação para apenas se conseguir aquelas diligências que forem necessárias para acompanhar o processo no seu andamento normal. Mas prazo efetivamente da prisão em flagrante, o legislador não trouxe, ele silenciou, então é o que dá margem a essas críticas doutrinárias sobre o tema. E no tocante à prisão preventiva, também não se falou em prazo, o que também dá margem às críticas que aqui nós falamos a respeito desse parâmetro de 81 dias para a conclusão do processo com o indiciado preso preventivamente. Quando se fala de tribunal do júri, por exemplo, a primeira fase, a audiência tem que terminar no prazo de 90 dias. Então, já se passou os 81. Já se passou, mas se você for conjugar, for somar isso com o prazo que ele ofereceu defesa, com o prazo que foi feita a denúncia, mas vai se passar aí bem os 90 dias. Mas está dentro da legislação que essa audiência tem que ser marcada. Então, você vai usar como parâmetro essa situação. E quando a gente já é pronunciado, o legislador já diz que esse julgamento tem que acontecer no prazo de 6 meses, que se não acontecer, pode inclusive implicar no desaforamento. Só que aí nós teríamos que admitir que alguém ficasse preso preventivamente, esperando o julgamento em plenário por mais 6 meses. Seria estender demais o prazo. Teria que ser um prazo muito elástico. E para uma prisão provisória, essas situações não se coadunam, porque vai ferir os princípios da dignidade da pessoa humana, vai ferir os princípios da presunção de inocência, da proporcionalidade. Então, é óbvio que o nosso legislador, ele tem que parar, pensar numa situação concreta, para nós efetivamente termos prazos legais
para essas prisões provisórias, seja ela no caso da preventiva, seja ela no caso do flagrante, e é possível se fazer uma análise a respeito do prazo da prisão temporária no que tange aos crimes hediondos. Porque quando se fala em crime hediondo, o prazo é elástico demais. O agente tem 30 dias que pode ser prorrogado por mais 30 apenas para ser investigado, o que para a gente é realmente uma situação completamente inconstitucional, não se coaduna com os princípios básicos da nossa Constituição. Agora, nós temos uma notícia que é boa em relação à prisão provisória, que trata da possibilidade de se fazer a detração penal no caso da prisão provisória. Isso acontece porque o artigo 387 teve uma alteração feita pela Lei 12.736, de 30 de novembro de 2012, que fez constar no artigo 387 do CPP o parágrafo 2º, que passou a contar com a seguinte redação: o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação no Brasil ou no estrangeiro será computado para fins de determinação do regime inicial da pena privativa de liberdade. Veja bem, a detração penal, ela em si, não é uma novidade, porque ela já existia na legislação no artigo 42 do Código Penal. Já se obrigava a essa detração. Então, quanto ao tempo da prisão provisória ser computado na pena definitiva, isso não há dúvida, já existia no artigo 42 do Código Penal. O que a lei nova traz é a possibilidade de haver uma detração da prisão provisória na prisão definitiva no tocante ao regime de cumprimento da pena, a fixação do regime inicial. Como assim? Se o agente ficasse preso 6 meses e fosse condenado a uma pena de 5 anos, ele não teria que cumprir os 5 anos, nós teríamos que diminuir os 6 meses. Ele já ficaria preso apenas 4 anos e 6 meses. Mas hoje, o que o legislador impôs agora com a alteração do artigo 387? Esse tempo que você ficou preso não vai computar apenas para diminuir o tempo que você vai cumprir, mas já vai computar para fixação do regime inicial. Então, o juiz hoje, quando for sentenciar, ele vai ter que perceber o seguinte: olha, condenei o agente a 4 anos e 6 meses, mas ele já ficou preso a 6. Então, na verdade, eu já vou tirar 6. Então, o cumprimento de pena desse agente já tem que levar em consideração o tempo que ele ficou preso em relação ao regime. Então, vamos supor, o agente ficou preso o agente recebeu uma pena maior que 8 anos. Vai ter que começar inicialmente fechado. Não, mas agora ele já cumpriu 6 meses, não precisa começar inicialmente fechado. Ele pode começar no inicialmente semiaberto. Então, essa computação, ela favoreceu ao agente. Então, essa inovação trouxe para o agente a possibilidade de um tratamento mais digno, já que a gente percebe nitidamente que a prisão provisória, ela para o preso, é muito mais indigna do que a prisão definitiva no que tange aos benefícios que ele vai poder usufruir na condição de preso. Dito isto, o que a gente percebe? Nós falamos, então, da prisão temporária e no decorrer de todas as nossas aulas, da primeira, segunda, terceira e até essa de agora, que é a quarta, a gente falou da prisão provisória, da possibilidade que tem de se mandar um agente presumidamente inocente para o cárcere. E falamos agora da prisão temporária. O que nós vimos? Nós vimos as hipóteses de cabimento da prisão temporária. Nós vimos os fundamentos e os pressupostos da prisão temporária. Analisamos quem pode decretar e vimos em que momento essa prisão pode ser decretada. Vimos que só o juiz pode determiná-la, que depende de um mandado de prisão e que o momento único que ela pode ser decretada é na fase do inquérito policial. Vimos o prazo que existe para a prisão temporária nos crimes que não são hediondos e nos crimes que são considerados hediondos. Tratamos aqui das críticas que se faz ao prazo excessivo na hipótese de prisão temporária de crime hediondo.
Vimos também a possibilidade que tem a prisão temporária de ser decretada por juiz plantonista e não somente pelo juiz que for funcionar na causa. E da obrigatoriedade que há do preso temporário ficar separado dos demais presos. Então, foi esse assunto que a gente tratou na aula de hoje. Nós ainda teremos uma próxima aula e eu aproveito a oportunidade para já convidá-lo para conosco aqui no Saber Direito assistir a nossa próxima aula que será a respeito de liberdade provisória. E aproveito para te dizer que se sobrou alguma dúvida em relação ao que aqui foi dito, você pode nos mandar um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Te aguardo na próxima aula. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet www.tvjustiça.jus.br.